Olá, quarto ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de quê? De ciências. Vamos à aula de ciências, né? Já sabe, aquela orientação básica de sempre, né? Qualquer dúvida é só chamar a Protacila no privado, né? Tira a dúvida sempre com Protacila, não deixe a dúvida para depois, por favor. E aí vamos de orientações, né? Orientações no vídeo, explicando devagarzinho, vamos fazendo devagar, com calma e com atenção. Vamos trabalhar com as páginas, da página 10 até que página? Até a página 15. Vamos trabalhar 5 páginas daquele jeito, né? Vamos trabalhar uma parte, depois eu coloco algumas orientações, e aí a segunda parte, e pronto, a gente fecha e vocês vão trabalhando e fazendo os exercícios devagar, certo? Então vamos começar na página 10, a gente vai trabalhar com o quê? Com ecossistema, né? Ecossistema. Antes de eu começar, que tal vocês colocarem aí nos comentários o conceito de ecossistema? O que vocês acham que é ecossistema? Olha só, sistema é um conglomerado, né? Tudo junto, reunido. Eco quer dizer o quê? Pronto, já dei algumas indicações e algumas dicas, né? Já podem colocar aí nos comentários o que vocês pensam sobre ecossistema. O que é ecossistema para vocês? Não podem pesquisar no Google, não podem olhar o livro, certo? Pare o vídeo aí e coloque aí o conceito. Para o vídeo, colocou o conceito? Vou querer ler, viu, os conceitos de vocês com as palavras de vocês, certo? Agora vamos para as nossas orientações iniciais, página 10. O que é ecossistema? No livro diz o quê? Que é um conjunto formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos e pelas relações estabelecidas entre eles, né? Aí na página 10, na imagem, nesta imagem aqui que vocês estão vendo um ecossistema. Olha, nesse ecossistema tem os ambientes, né, não vivos, a rocha, a água, e os ambientes vivos, né, que são os animais, as plantas, todos esses envolvidos, eles estabelecem relações mútuas, Em um ecossistema, os seres vivos interagem entre si e com os componentes não vivos, foi o que eu acabei de dizer, né? Um ecossistema não tem um tamanho determinado. Qual é o tamanho de um ecossistema? Não tem. Pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. Seu tamanho ele vai depender do quê? Do ponto de vista de quem está estudando. O que vocês querem estudar? Pronto, então vocês delimitam ali, né? Vocês podem querer estudar só um rio, pronto, ou podem querer estudar toda aquela área ali onde está presente o rio. Então depende do foco da referência, certo? E existem muitos ecossistemas diferentes. Eles vão variar de quê? De acordo com o quê? Com as características do ambiente. Alguns são quentes, secos, outros são úmidos e com sombra. Já tem uns que têm chuvas abundantes e há os que são alagados. E tem os seres vivos de cada ecossistema. Cada ecossistema ele vai abrigar os seres vivos característicos e adaptados àquele ambiente ali, não é isso? Por exemplo, no deserto de Saara, existem os animais que vivem no deserto de Saara. Nós não sobreviveríamos no deserto de Saara, né? Porque a gente não tem o quê? Não tem as características adaptadas. O nosso físico ele não é adaptado para viver nas regiões mais quentes, não é isso? E aí tem duas imagens aí que mostram o quê? Mostram a flora de um determinado local. O juazeiro, a flora de lá, sobrevive em locais secos porque as folhas elas, né, são grossas e espinhosas e que diminuem a perda de água. Então elas perdem água bem mais difícil do que a gente, né? Então elas podem viver muito tempo porque elas têm água, ok? Sem água, aquele ambiente não chove, chove pouco, mas elas podem sobreviver muito tempo porque dentro delas existe água. Olha que interessante, né? E no mangue vermelho crescem solos alagados com pouco gás e oxigênio na água. Por isso, parte de suas raízes fica acima do nível da água, né?
para que elas consigam obter o quê? Oxigênio. Vamos para as atividades? Vamos lá, então. Leia o texto e responda às questões. Na página 11, hein? Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem animais que não têm cor nem olhos, mas geralmente apresentam longas antenas e olfato bem apurado. Primeira questão, letra A. A que características do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? Quais são as características que são adaptadas para eles viverem nas cavernas, que são locais escuros? Letra B. Quais adaptações foram citadas no texto? Eles se adaptaram, né? Foram feitas adaptações, né, no corpo dele. E quais adaptações? E vamos para a atividade de bumerangue. Vocês vão lá naquelas páginas iniciais, 6 e 7, observar novamente a imagem da abertura da unidade, que representa um ecossistema da Mata Atlântica. Até falamos, não foi? Vocês vão citar os componentes vivos e os não vivos do ecossistema. Que tal colocar aí nos comentários também quais são esses componentes? Os vivos e os não vivos, né? Se tem animais, se tem água, pedra, enfim. Rocha, vocês vão dizer aí. E aí agora, no próximo vídeo, tem informações importantes sobre diversos ecossistemas. Vocês vão conhecer muitos ecossistemas. Além desses que estão no livro, eu vou apresentar muitos outros. Fiquem ligadinhos aí, certo? Ligado nos ecossistemas. Pronto, e aí olharam as imagens, né? Viram os muitos ecossistemas que estão presentes, né? A Terra, o Brasil, a América do Sul. Pronto. Vamos para o capítulo 2, vamos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos, né? Existem muitas relações e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas relações. Primeira, mutualismo. O que é isso, Protacila? Mutualismo. Relação entre dois seres vivos em que ambos obtêm benefícios e um não sobrevive sem o outro, né? Eles são importantes, as relações deles são mútuas, né? A relação entre um tipo específico de água, aí tem um exemplo, né? E de fungo, forma o líquen. O fungo se beneficia do alimento produzido pela água e a água se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas por esse fungo. Olha só, né? Um ajudando o outro e não sobrevive, viu? Um não sobrevive sem o outro. Agora vamos para a competição, que é um outro tipo de relação. Existem as relações benéficas e as relações maléficas. As relações que prejudicam e as relações que beneficiam um ao outro, né? Vamos lá. Relação em que os seres vivos competem por um ou mais recursos, como água, alimento e abrigo. Aí temos a competição. Agora vamos para o parasitismo. Relação entre dois seres vivos em que um é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado. O ser vivo beneficiado, ele é chamado de quê? De parasita. Pode viver dentro ou fora do organismo, prejudicando o hospedeiro. E aí tem um exemplo muito claro, que inclusive os humanos, eles são acometidos por esse parasita, né? O piolho é chamado de parasita, porque ele se hospeda na nossa cabeça, retira o sangue da nossa cabeça e só ele se beneficia. A gente não tem benefício nenhum. A cooperação. Uma relação boa. A cooperação é a relação na qual dois seres vivos participantes obtêm benefícios, porém essa relação não envolve a sobrevivência desses seres vivos, né? Diferente do mutualismo. O mutualismo, se separar, morre. Aqui na cooperação, não, né?
Ele sobrevive se um não tiver a cooperação um do outro, ok? Agora vamos para as atividades na página 13. A questão 1. Identifique o tipo de relação ecológica mostrado em cada imagem. Cada imagem tem um tipo de relação e vocês vão identificar. E vão justificar também, certo? Temos a primeira imagem, que é do carrapato, e a segunda imagem, que é o peixe palhaço. Vocês vão identificar uma relação e vão explicar que relação é essa. Segunda questão, que vocês vão acessar a multimídia por dentro de um formigueiro, né? E vão responder a questão. Que tipo de relação há entre a saúva e o fungo cultivado no formigueiro? Vocês vão explicar, não é isso? Quem não tiver acesso ao livro digital, pode pesquisar no YouTube que tem esse tipo de relação, viu, gente? Coloque aí, ó, relação entre a saúva e o fungo, e aí vocês vão descobrir, ok? Terceira questão. Leia o texto e responda a questão. Tem esse textozinho aí, ó. O pássaro palito é uma árvore que entra na boca dos crocodilos e se alimenta dos restos de comida e de parasitas presos nos dentes deles. Os dois animais têm vantagem, porque em troca do alimento, o pássaro livra os crocodilos dos parasitas, tá vendo só? Agora vocês vão assinalar a resposta correta com relação a esse texto. Assinale o tipo de relação entre a ave e esse crocodilo aí. Mutualismo? Parasitismo? Competição ou é cooperação? Me digam aí, marque aí com X a resposta certa. Agora nós vamos para o próximo vídeo. Vamos falar de mais relações. Ligado no próximo vídeo. Contagiante está a nossa aula, porque a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a camuflagem e o mimetismo. Mimetismo. Os animais que caçam outros animais, deixa eu dizer qual é a página, né? Estamos na página 14, ok? Pronto. Animais que caçam outros animais e deles se alimentam são chamados de quê? De predadores. Predadores. Os que servem de alimentos são denominados de quê? De presas. Como surpreender uma presa ou se proteger de um predador? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou colocar aqui, né? Eu vou dizer como é que os animais, que são predadores, caçam e como é que as presas, elas se defendem. Mas me diga aí, o que vocês acham? Coloquem aí. Na camuflagem, o corpo do animal se parece com algum elemento do ambiente em que ele vive. Assim, é difícil perceber sua presença, o que facilita a captura da presa e evita os ataques dos predadores. Tá vendo só? A camuflagem, eles se camuflam, se escondem, né? E aí não são vistos pelos predadores, olha só. E aí tem o bicho do pau, que pode ser confundido, né, com os galhos de uma árvore. Nós temos o uratau, que é uma ave que pode ser confundida com os troncos de uma árvore. Ele é uma ave, mas pode ser confundida com o tronco de uma árvore. Algumas aranhas, que podem ser confundidas como pétalas. E temos o peixe-sapo, que pode ser confundido com os corais. Agora vamos falar de quem? Vamos falar do mimetismo. O mimetismo, o animal possui características de outro animal que sinalizam perigo, o que afasta quem? Os predadores. A cobra coral venenosa produz veneno e injeta em sua presa. Já a cobra coral falsa tem a coloração das escamas parecida com da cobra coral venenosa, mas não produz veneno, tá vendo só? A espécie de aranha cujo corpo lembra o de uma formiga. Os cientistas acreditam que essas aranhas têm mais chances de sobreviver, né? Já que seus predadores, como as lagartixas, as vespas e mesmo as outras aranhas, evitam atacar formigas, né? Aí tem a formiga estalo e a aranha formiga. Olha só, né? Quanto tipo de relação. Aprendendo bastante hoje, né? Agora vamos à atividade de bumerangue. Vocês vão voltar lá a imagem da página 6 e da página 7
né? E vão observar atentamente. Depois, vocês vão conseguir encontrar o animal camuflado. Tem um animal camuflado ali e vocês vão descobrir que animal é esse. Por que a camuflagem é vantajosa para ele? Vamos colocar onde? Nos comentários. Que tal colocar nos comentários? Coloquem aí qual é esse animal. Descobriram? Coloquem aí nos comentários que animal é esse. Certo? Pronto, meus amores. E a gente termina por aqui a nossa atividade de quê? De ciências, né? O módulo de ciências. Fechamos essa semana. Falamos de ecossistema muito bem. E agora a gente termina. Dou um tchau e fui!